Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Maria Elza, eu sou psicóloga e no último vídeo que eu fiz eu falei um pouco sobre como que se dá o processo terapêutico. E algumas pessoas me perguntaram, me pediram, né, para explicar melhor o que são as crenças nucleares e como que elas se formam. Então vamos lá, eu vou explicar porque eu acredito que o objetivo final da terapia seja de modificar essas crenças nucleares. Por quê? Porque somente quando a gente modifica essas crenças nucleares é que a gente vai ter uma modificação do comportamento do sujeito, dos seus sentimentos, da maneira que a pessoa se sente diante das coisas que acontecem com ela e da forma com que a pessoa pensa, né? Então, só assim que vai haver uma mudança, quando a gente tem a mudança das crenças nucleares. Então, as crenças nucleares, elas são um conjunto de crenças, de ideias que nós temos a respeito de nós mesmos, das outras pessoas e do mundo. Nós nos apegamos a essas crenças, né, como verdades absolutas. E aí a gente utiliza essas crenças como forma de interpretar tudo aquilo que acontece com a gente. Então, é como se fosse um filtro ou um óculos, né? Quando a gente está usando um óculos, a gente está filtrando toda a nossa realidade, tudo aquilo que a gente está enxergando. Então, as crenças nucleares vão funcionar como esse óculos, né? Elas vão filtrar e a gente vai interpretar as coisas que acontecem com a gente, os nossos sentimentos, os nossos comportamentos vão estar relacionados com essa crença nuclear. Essas crenças, elas estão no nosso subconsciente, ou seja, a pessoa não percebe, ela não tem um acesso consciente a essas crenças. A pessoa ela não percebe, né, que a maneira com que a visão de mundo que ela tem está relacionada a essas crenças, está sendo determinada por essas crenças. Essas crenças, elas não atuam apenas no nível cognitivo, né, do pensamento, mas elas também determinam a maneira que a pessoa se sente, né, como que eu me sinto diante dessa situação, diante dessa experiência que eu estou vivendo. Quais são as emoções que são eliciadas, né, por aquele evento. Então, tudo isso é influenciado pelas crenças nucleares. Então, as crenças nucleares, elas não atuam só no nível cognitivo, né, do pensamento, ela atua no nível sentimental também. Então, como a pessoa se sente diante daquela situação, diante daquela experiência que ela está vivendo, quais emoções que são eliciadas por aquele evento, né? Como que essa pessoa se comporta, a reação dela a tudo aquilo. Tudo isso é influenciado diretamente pelas crenças nucleares. Então, como que se estabelecem essas crenças? Como que elas se formam? Bom, a maioria das nossas crenças nucleares, elas se formam durante a nossa infância, né? Como eu falei no vídeo anterior, é mais fácil ter a criança, né, se estabelecerem essas crenças durante a infância, porque a criança ela não nasce com nenhuma crença, né? Ela não tem nenhuma crença ao nascer. E essas crenças nucleares vão sendo estabelecidas no decorrer da vida e principalmente na infância, de duas maneiras: pelas experiências que a pessoa tem, experiências significativas, né, através da interação com outras pessoas, eventos, né, que acontecem com essas pessoas, experiências que acontecem com essa pessoa, e também através daquilo que outras pessoas falam pra gente. Então, dessas duas formas, através de experiências, né, experiências com relacionamento com outras pessoas, pais, né, amigos na escola, relacionamentos amorosos mais tarde na vida, né, e outras experiências, outros eventos significativos que possam ter acontecido com essa pessoa, traumatizantes ou não, né? Independente do nível ali que foi o evento, ele pode
pode começar ali uma crença nuclear, né? Pode se iniciar ali uma crença nuclear. E a outra maneira é através daquilo que as pessoas falam, né? E a pessoa aceita aquilo como verdade, acredita naquilo, né? Como verdade, como uma verdade absoluta. Então você vê que são mais fáceis, né, de se estabelecer crenças, é mais fácil de se estabelecer crenças nucleares em crianças, porque as crianças elas estão mais sujeitas a acreditar naquilo que é falado para elas, né? Não que a gente também não acredita. É como eu falei, as crenças nucleares, elas continuam sendo formadas no decorrer da vida, elas não param. Mas na infância é onde se estabelecem a grande maioria delas, né? E quando essas crenças nucleares, elas são disfuncionais, elas podem causar aí transtornos, depressão, ansiedade, ou problemas que a pessoa... que atrapalham, né, a vida da pessoa, que causam desconforto na vida da pessoa, que causam algum tipo de sofrimento na vida da pessoa, não apenas transtornos. Então, para falar brevemente sobre essas crenças disfuncionais, a Judith Beck dividiu essas crenças disfuncionais em 3 grupos, tá bom? Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado, né, a esclarecer o que são essas crenças e como elas se formam. E por eu acreditar também que essas crenças nucleares são, a modificação dessas crenças nucleares disfuncionais é o objetivo final, né, da terapia. Então, a gente identifica quais são essas crenças, como elas estão influenciando, faz aquele mapeamento, né? E aí existem outros fatores subjacentes, né? Pressupostos subjacentes, os esquemas, enfim, que vão determinar o comportamento final, né, daquela pessoa. Mas é isso, né? Que eu acredito que a terapia, no final, o objetivo dela seria modificar essas crenças nucleares, seria identificar e modificar. Porque quando você modifica, não é fácil, né? Não é só você falar assim, você tem essa crença, vamos modificar. Né? Não é só identificar, não é tão simples assim. Então, eu acredito que esse seja o objetivo e o grande desafio, né, da terapia é você modificar, você ajudar o seu cliente a modificar aquela crença disfuncional, tá bom? Espero que vocês tenham gostado.